Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal mantém sanções impostas aos estados por descumprimento de regras de regimes próprios de previdência. Norma do Distrito Federal que proíbe a concessão de vantagens tributárias e previdenciárias no último ano de legislatura é declarada inconstitucional. STF mantém veto a pedido de Daniel Silveira para trabalhar e estudar fora da prisão. Embarcação semi-submersível usada para o transporte de drogas é apreendida pela primeira vez no Brasil. E ainda, em Alagoas, presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, participa da abertura do primeiro encontro nacional de órgãos e assessorias de direitos humanos do Judiciário Brasileiro. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 2 de junho, começa agora. O pedido do ex-deputado federal Daniel Silveira para trabalhar e estudar fora da prisão foi negado pelo Supremo. A decisão foi confirmada pelo plenário da Corte em sessão virtual. Marta Ferreira com as informações. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em 2022 em regime inicial fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito ao promover ataques aos ministros do STF e estimular atos antidemocráticos. Hoje, cumpre pena no regime semiaberto em uma colônia agrícola em Magé, no Rio de Janeiro. Em abril, os advogados de Silveira entraram com pedido para que ele pudesse trabalhar e estudar. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, negou. Ele lembrou do comportamento inadequado do ex-deputado, quando ele foi colocado em liberdade condicional às vésperas do Natal passado, mas descumpriu medidas judiciais, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar redes sociais. 3 dias depois, Daniel Silveira voltou a ser preso. A decisão provisória foi levada para ser analisada pelo restante dos ministros em sessão virtual. A maioria manteve o entendimento de Moraes em negar o pedido da defesa. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram sanções impostas aos estados por descumprimento de regras de regimes próprios de previdência. Entenda a decisão com a repórter Evelyn Araújo. O recurso julgado pelo Supremo discutia a constitucionalidade de sanções impostas pela União a estados e municípios que descumprirem regras gerais relativas à organização e o funcionamento dos RPPS, os regimes próprios de previdência social. A União questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afastou a exigência do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária pelo Estado de Pernambuco. O TRF5 determinou que o governo federal deixe de aplicar qualquer sanção pelo descumprimento das normas. No STF, a União apontava que a decisão da Justiça Federal desrespeitava a Constituição, que tem competência para estabelecer normas gerais em matéria previdenciária. O pedido foi aceito pela Suprema Corte e o município pernambucano de Passira pediu alguns esclarecimentos à decisão. O caso foi analisado em plenário virtual. O relator, ministro Flávio Dino, reforçou que a tese definida pelo STF não impede que os entes federativos acionem o judiciário em caso de lesão a direitos, mesmo nos casos em que aleguem a impossibilidade material de cumprir as exigências feitas pela União. No voto, Dino considerou desnecessária a alteração da tese de repercussão geral já estabelecida. A decisão foi unânime. A Corte declarou inconstitucionais trechos da Lei Orgânica do Distrito Federal que proibia a concessão de vantagens tributárias e previdenciárias no último ano de legislatura no DF. Reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Nunes Marques, para considerar inconstitucional a proibição de isenção tributária e previdenciária no ano fim da legislatura. O dispositivo questionado da Lei Orgânica do Distrito Federal proibiu a edição no último ano dos mandatos eletivos de leis que pudessem conceder
isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais, salvo em caso de calamidade pública. A norma foi aprovada pela Câmara Distrital e o governo do DF alega que a renúncia das receitas viola a competência tributária, o princípio constitucional da separação dos poderes, a autonomia do Distrito Federal e prejuízo ao interesse público, porque caberia à União decidir sobre a isenção de tributos que são necessários para a manutenção de serviços públicos no DF. O ministro relator Nunes Marques analisou o pedido do governo sob o prisma da repartição da competência tributária prevista na Constituição Federal. Na decisão, o ministro afirmou que o estabelecimento de proibição em caráter absoluto, com generalidade e abstração, acaba por violar a autonomia política do Distrito Federal e a independência dos seus poderes legislativo e executivo. No âmbito constitucional, o legislador originário estipulou uma série de limitações e diretrizes com o propósito de concretizar os princípios da responsabilidade na gestão dos recursos e finanças públicas. Primeiramente, destaca-se a competência legislativa concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios para legislar sobre direito tributário e financeiro. Nesse sentido, Nunes Marques considerou a isenção inconstitucional por desrespeitar regras de gestão e equilíbrio fiscal validamente editadas pela União. Todos os ministros acompanharam o relator. Começou a segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais. A iniciativa tem o objetivo de valorizar, dar visibilidade e aprimorar os serviços desses órgãos do Poder Judiciário. Repórter Pablo Lemos. A segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais, de 2 a 6 de junho de 2025, terá ações coordenadas pelos Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais Regionais Federais. Eles deverão organizar atividades durante a campanha, como palestras, oficinas e capacitações para quem atua na área. A cerimônia de abertura foi no Conselho Nacional de Justiça, com pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. A segunda edição da semana, que acontecerá agora em junho, trará um enfoque inovador, o compartilhamento de boas práticas que já estão sendo implantadas com sucesso em diversos tribunais. Haverá a promoção de atividades que não apenas valorizam os juizados especiais, mas também buscam aumentar sua visibilidade e aprimorar a gestão desses importantes órgãos do Poder Judiciário. O Comitê Nacional dos Juizados Especiais é coordenado pela conselheira do CNJ, Mônica Nobre. Essa Semana Nacional tem a finalidade de discutir exatamente isso. Como aprimorar os sistemas dos juizados especiais, como garantir que elas sigam sendo espaço de justiça para causas que, embora ditas de menor complexidade, são extremamente relevantes para as partes envolvidas. É nesse lugar que os juízes dirigem o processo com liberdade para, aspas, dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, fecha aspas, na valorização da prova, por exemplo. É aqui também que o juiz pode, aspas, adotar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e exigências de bem comum, em cada caso, como bem disposto na Lei 9.099. O juiz federal Caio Castadini Marinho representou o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Hoje, na realidade da Justiça Federal, são quase 5 milhões de processos pendentes de julgamento nos juizados. Ao longo da pandemia, a análise do Justiça em Números identificam e demonstram um crescimento nos 3 primeiros anos. Isso demonstra, na verdade, uma adaptação e acho que uma das justificativas foi o atendimento virtual que nós passamos a utilizar e eu pude presenciar e acompanhar isso na realidade do Pará. E esses números demonstram o empenho do sistema de justiça para lidar com um crescimento cada vez mais constante da demanda. A abertura ainda incluiu palestra com a juíza Ana Luísa Câmara, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Inovação é a implementação de ideias que criam uma forma de atuação, geram valor para o Poder Judiciário, seja por meio de novos produtos, serviços, processos de trabalho ou uma maneira diferente e eficaz de solucionar problemas complexos encontrados no desenvolvimento das atividades que lhes são afetas. Líder de facção criminosa no norte do país vai permanecer em presídio federal por determinação do STJ.
Embarcação semi-submersível usada para o transporte de drogas é apreendida pela primeira vez no Brasil. Os detalhes no próximo bloco. Um homem apontado como líder de facção criminosa vai permanecer em presídio federal. A decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido de retorno à presídio estadual do Amazonas, apresentado por homem acusado de ser um dos líderes da organização criminosa Família do Norte ou Cartel do Norte. Ele está atualmente na Penitenciária Federal de Campo Grande e cumpre pena de mais de 112 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. De acordo com os autos, a organização Família do Norte se transformou em um cartel da região depois de perder domínio do tráfico de drogas no Amazonas e tendo se aproximado de integrantes do primeiro comando da capital para a expansão das atividades criminosas. Após passagem pelo sistema prisional estadual, o homem foi transferido para o sistema federal em 2016, no contexto da Operação La Muralha. Desde então, sua permanência vem sendo sucessivamente renovada. Ao STJ, a defesa sustentou, entre outras coisas, que a renovação da permanência no sistema federal seria nula, pois teria sido realizada sem oitiva prévia da defesa técnica. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não é necessária a oitiva prévia da defesa para a determinação da permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal, conforme fixado na súmula 639 do STJ. O magistrado ainda destacou que o réu é considerado de alta periculosidade e possui uma extensa ficha criminal, justificando a sua permanência no sistema de segurança máxima. Conselho Nacional de Justiça julga amanhã o juiz Marcelo Bretas. Empresário é condenado a 98 anos de prisão pelo assassinato do ator Rafael Miguel. E na ilha de Marajó é apreendida pela primeira vez uma embarcação semi-submersível usada por criminosos no tráfico de drogas. Vamos conferir. A Polícia Federal, a Força Aérea e a Marinha apreenderam na ilha de Marajó, no Pará, um semi-submersível usado para o transporte de cocaína para a Europa. Segundo as investigações, a embarcação foi fabricada na região amazônica. Esta é a primeira vez que um semi-submersível é apreendido no Brasil. A localização foi possível através da troca de informações entre agências internacionais. O Conselho Nacional de Justiça julga nesta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O julgamento está relacionado a 3 processos disciplinares que apuram possíveis abusos cometidos por ele à frente da Lava Jato. Se condenado, Bretas pode ser punido com aposentadoria compulsória. Ele está afastado do cargo desde fevereiro de 2023. A Justiça de São Paulo condenou a 98 anos de prisão em regime fechado Paulo Cupertino por matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, João e Miriam, em 2019. A sentença foi dada após decisão majoritária do Tribunal do Júri. De acordo com a decisão, o crime foi cometido na presença da filha do empresário e agravado por ele ter fugido do local. Outros 2 réus acusados de auxiliar o acusado na fuga foram absolvidos. Segundo os autos, o crime foi motivado porque a filha do réu mantinha um relacionamento com a vítima, o que não era aceito por Cupertino. A Justiça do Distrito Federal manteve sentença que condenou o governo a indenizar um homem que sofreu agressões físicas durante uma abordagem policial. Anderson Arcoverde tem as informações. Segundo o processo, o homem foi acusado pela vizinha de ameaça, injúria e perturbação do sossego. Ele contou que estava no apartamento dele quando os policiais militares chegaram e que os agentes o agrediram com socos e chutes. O homem relatou ainda que sofreu uma lesão no nariz e precisou fazer uma cirurgia corretora. Em primeira instância, o governo foi condenado a pagar indenização, mas recorreu.
Ao analisar o recurso, a primeira turma dos juizados especiais observou que os vídeos, fotos e depoimentos juntados ao processo comprovam que houve abuso na abordagem dos policiais militares, o que provocou danos aos direitos de personalidade da vítima. O governo foi condenado a pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais. O Ministério Público Federal recomendou que a Polícia Militar do Rio de Janeiro crie protocolos em conflitos urbanos para evitar abordagens violentas. O repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. O governo do Rio de Janeiro, em especial as forças policiais, receberam da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defensoria Pública Estadual uma recomendação para a criação de protocolos de atuação da Polícia Militar em casos envolvendo conflitos fundiários urbanos. O objetivo é que os militares tenham foco na legalidade das ações e trabalhem a favor da proteção das famílias e dos direitos humanos. A PM do Rio tem um prazo de 30 dias para apresentar quais medidas pretende adotar. Se nada for feito, o MPF pode entrar com ação na Justiça. Policiais militares e guardas municipais da região Centro-Oeste participam da 6ª edição do Curso Nacional de Atendimento às Mulheres e Meninas em Situação de Violência. O curso, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem apoio do Judiciário de Mato Grosso. Carlos Celestino com as informações. Na sala de aula, essa turma de policiais militares e guardas municipais da região Centro-Oeste participa do último módulo da 6ª edição do Curso Nacional de Atendimento às Mulheres e Meninas em Situação de Violência. A juíza da primeira vara especializada de violência doméstica de Cuiabá repassa diversos conhecimentos teóricos e exemplos de como realizar atendimento humanizado, conceitos sobre violência de gênero e legislação preventiva. É o momento de capacitar esses policiais, que muitos deles não conhecem a rede do município em que mora, então para saber como que a rede funciona, qual que é a sua função dentro da rede e como tornar esse trabalho de ponta, de excelência para as mulheres em situação de violência. O curso promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, também tem como objetivo tornar os agentes de segurança multiplicadores de conhecimento para o fortalecimento da rede de atuação dentro dos estados. Esse curso está sendo realizado em conjunto, então a Secretaria Nacional de Segurança Pública, juntamente com seus instrutores, e nós, pela coordenação local, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por conta dessa rede de enfrentamento que já é estabelecida no estado em diversos municípios. Os policiais capacitados destacam a importância do aprimoramento para garantir um atendimento mais humanizado e adequado. Fundamental para um processo de construção, especialmente no primeiro atendimento e na prevenção secundária, de um atendimento no fornecimento à nossa população, de um atendimento humanizado, um atendimento empático e que evita a revitimização. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o Detran a indenizar um motorista que teve a carteira de habilitação suspensa indevidamente. Reportagem de Carolina Chaves. O tribunal manteve decisão de primeira instância. O processo de suspensão da carteira de habilitação do motorista durou 12 anos. Em 2012, o motorista foi autuado por supostamente dirigir sob o efeito de álcool. Mas no momento do flagrante, não foi realizado o teste do bafômetro. De acordo com o processo, um parecer técnico do próprio Departamento de Trânsito recomendou a anulação da suspensão da CNH. Mas, mesmo assim, uma nova autuação foi expedida 11 anos após o então flagrante e o motorista perdeu o direito de dirigir. Nos autos, o Detran informou que o processo de suspensão havia sido arquivado, mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do DF entenderam que houve a suspensão indevida do direito de dirigir e demora no cancelamento das penalidades, que só aconteceu 12 anos depois. Nesse sentido, os magistrados afirmaram que o erro cometido pelo Detran restringiu a liberdade de locomoção do motorista e condenou o departamento a pagar indenização de R$ 5.000 por danos morais. Veja a seguir, STF vai decidir sobre a obrigatoriedade de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência. E a Justiça decidiu que a empresa que demitiu mulher grávida sem justa causa deve manter o plano de saúde dela. Voltamos em instantes.
partir da próxima segunda-feira, dia 9 de junho, o Supremo Tribunal Federal começa a ouvir os réus na ação penal 2668, aberta contra os acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado. Eles fazem parte do chamado Núcleo 1, considerado pela Procuradoria-Geral da República o núcleo crucial da suposta organização apontada como responsável pelo planejamento do golpe. Na tarde de hoje, foi ouvida a última testemunha indicada pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto, o senador e ex-ministro Rogério Marinho. Desde 19 de maio até esta segunda-feira, foram ouvidas 52 testemunhas, 5 de acusação e 47 de defesa. 2 depoimentos foram feitos por escrito. E o STF deve retomar nesta quarta-feira o julgamento que discute a responsabilidade de plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. O foco é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, de 2014, que hoje exige ordem judicial para que uma plataforma seja responsabilizada por não retirar um conteúdo ilegal das redes. Carolina Chaves. O julgamento começou em 2023 e analisa 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Um deles é de relatoria do ministro Dias Toffoli, referente ao tema 987. O STF discute se o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional. Esse artigo estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas se, após decisão judicial, não removerem o conteúdo considerado ilícito. O caso concreto envolve o Facebook, processado por não remover um perfil falso com nome e imagem de uma usuária. O outro recurso extraordinário é relatado pelo ministro Luiz Fux e trata do tema de repercussão geral 533. Aqui a discussão é anterior ao Marco Civil e gira em torno de um pedido para que o Google fosse responsabilizado por comentários ofensivos em uma comunidade do Orkut. A pergunta central é se uma plataforma pode ser obrigada a remover conteúdo sem a necessidade de ordem judicial. Diante da relevância dos temas, o STF promoveu uma audiência pública em março de 2023. Foram 2 dias de debates com 47 participantes, entre especialistas, representantes do setor público, empresas de tecnologia e sociedade civil. As discussões envolveram impactos jurídicos, econômicos e sociais. Em dezembro do ano passado, o julgamento dos recursos foi interrompido pelo pedido de vista do ministro André Mendonça. Já votaram os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux e o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Todos se manifestaram pela possibilidade de responsabilização das plataformas em casos de conteúdos ilícitos, mas com diferenças na extensão dessa responsabilidade. A decisão do STF vai impactar diretamente o combate à fake news e a maneira como as redes sociais funcionam no Brasil. A adaptação obrigatória de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência é válida. Os ministros do Supremo vão decidir a questão em sessão virtual no julgamento que vai definir a constitucionalidade de uma lei do Estado de São Paulo. Marta Ferreira traz os detalhes. A Lei Paulista é de 2018 e obriga hipermercados e supermercados a adaptação de 5% dos carrinhos de compras às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. A Associação Paulista de Supermercados entrou com ação na Justiça questionando a validade da lei. A entidade não conseguiu uma decisão favorável e então recorreu ao Supremo. Aqui, argumenta que a lei viola o princípio da isonomia, pois não se estende a todo o comércio varejista, e o princípio da livre iniciativa, por impor obrigação a um setor econômico específico sem contrapartida. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento em outras instâncias. O julgamento está no plenário virtual. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que não aceitou o pedido feito no recurso. Ele começou o voto afirmando que a diferenciação prevista na lei é legítima e não arbitrária. A discriminação realizada pelo legislador estadual possui justificativa legítima, considerando que se trata de estabelecimentos comerciais em que os consumidores e suas famílias passam uma quantidade de tempo considerável.
O ministro entende que a iniciativa se enquadra aos compromissos constitucionais de garantir a mobilidade facilitada a essa população. Assim, votou pela validade da lei. Voto que já foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Alexandre de Moraes. O prazo para os demais ministros votarem termina na sexta-feira. Justiça do Interior Paulista decide que grávida demitida sem justa causa deve ter plano de saúde mantido pela empresa. Os detalhes com João Pedro Melo. A decisão foi monocrática e tomada pelo desembargador Levi Rosa Tomé, da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho do Interior de São Paulo. Pela decisão, a trabalhadora grávida ou mãe vai ter direito a ser reintegrada ao plano de saúde após ter sido demitida durante a gestação. Vale destacar que a demissão neste tipo de situação é vedada pela legislação brasileira. Com isso, a mulher pediu para ser reintegrada ao benefício, mas a juíza de primeiro grau negou o pedido e a trabalhadora recorreu. Na análise que fez, o desembargador apontou que a própria juíza foi assertiva ao narrar que a empregada estava grávida ainda durante a vigência da relação contratual e que, advindo a dispensa irregular, faria jus ao reestabelecimento do convênio médico. Diante do fato, o desembargador concedeu a liminar para que a empresa reestabeleça o plano de saúde da ex-empregada, pelo menos até que o mérito da questão seja julgado. Ele ainda destacou que a tutela de urgência deve ser concedida para diminuir os danos de um processo trabalhista, que pode demorar e trazer prejuízos à mulher. Uma bancária conseguiu na justiça o direito de ser reintegrada ao emprego depois de ter sido demitida durante o período de estabilidade por doença profissional. Mas a mulher se recusou a retornar ao trabalho, mesmo após diversas tentativas da empresa. Por isso, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a revogação da medida e cancelou todas as multas trabalhistas que ela tinha direito. Repórter Renata Gorga. A mulher entrou com ação na Justiça Trabalhista contra o Bradesco. Ela alegou ter sido dispensada enquanto ainda se recuperava de uma doença ocupacional. Por isso, pediu para ser reintegrada ao emprego. O pedido foi aceito em primeira e segunda instâncias. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, entendeu que a bancária teria direito à estabilidade acidentária enquanto estivesse doente. Além da reintegração, o TRT determinou o pagamento de multa diária de 1 salário mínimo em caso de descumprimento da decisão. Mas o Bradesco voltou à justiça contra a trabalhadora. Segundo o banco, a profissional se recusou a retornar ao posto que ocupava, sempre com a justificativa de estar doente. A instituição financeira também descobriu que ela estava ocupando um cargo comissionado no governo da Bahia. Diante das evidências, o regional revogou a ordem de reintegração e determinou o cancelamento das multas. O caso chegou até o Tribunal Superior do Trabalho. Na seção 2 de dissídios individuais, a relatora do caso, ministra Morgana Richa, descreveu a situação como uma saga da reintegração. Verificou-se, portanto, ser falsa a declaração de que a reclamante se encontrava enferma, sobrevivendo por meio de benefício previdenciário. Em verdade, sua recusa de retornar ao antigo posto de trabalho decorria de mero desinteresse, em razão da atual função desempenhada em outro estado da federação. De acordo com a relatora, a recusa em retornar ao antigo posto decorria de mero desinteresse. A ministra Morgana Richa considerou não haver mais meios de dar cumprimento à obrigação imposta ao banco. Sob o aspecto jurídico da ordem de reintegração, importa destacar que a intangibilidade da coisa julgada não é absoluta, nem depende necessariamente do manejo de ação rescisória para sua desconstituição. O CPC prevê diversas hipóteses em que o executado pode opor-se legitimamente à execução, sem que se cogite de violação da autoridade da coisa julgada, a exemplo da ocorrência de fatos modificativos ou extintivos que atraiam a constatação da inexigibilidade ou inexequibilidade do título. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais entendeu que a trabalhadora agiu de má-fé. Com isso, manteve a decisão que revogou a reintegração da bancária ao emprego e cancelou as multas devidas a ela. Não cabe mais recurso. Você vai ver, MPF cobra melhorias nos atendimentos em saúde à população trans no Pará, além de medidas de combate à transfobia. E ainda, em Alagoas, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, participa da abertura do primeiro Encontro Nacional de Órgãos e Assessorias de Direitos Humanos do Judiciário Brasileiro. Até já!
Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a revogação da prisão preventiva do general Walter Souza Braga Neto, pedida pela defesa dele. O general é um dos réus na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Braga Neto foi preso em dezembro do ano passado. No parecer, o procurador afirma que a manutenção da prisão se justifica pela gravidade dos delitos, das condutas e do risco de obstrução à instrução criminal. O presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou hoje da abertura do primeiro Encontro Nacional de Órgãos e Assessorias de Direitos Humanos do Judiciário Brasileiro. O evento foi realizado na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas. Repórter Evin Araújo. O evento, organizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, faz parte do projeto Justiça Plural, voltado para o fortalecimento do acesso de populações vulnerabilizadas ao judiciário. Nós defendemos no judiciário as políticas de ações afirmativas, entre as quais estão aqui sendo demandadas. Ações afirmativas significam políticas públicas de inclusão social e de proteção de grupos vulnerabilizados. E nós temos esse dever como país, porque a origem desse problema foram as pessoas escravizadas e trazidas à força para o Brasil e submetidas a trabalhos forçados, depois uma abolição sem nenhum tipo de preocupação com a inclusão social dessas pessoas, com renda, com educação, com propriedade, com terra, para trabalhar. O ministro destacou ações do Poder Judiciário para garantir a política de cotas para acesso a escolas, universidades e cargos públicos, além do programa do CNJ para aumentar o número de pessoas negras e pardas na magistratura. Nós precisamos ser capazes de fazer com que o Poder Judiciário pareça mais com a sociedade brasileira. Para os primeiros colocados no Exame Nacional de Magistratura, que se identificam como negros e são selecionados como tal por um painel pelos tribunais, para que nós possamos aprovar mais candidatos negros à magistratura e fazer com que o judiciário brasileiro tenha a cara do Brasil. O ministro homenageou o juiz auxiliar do Conselho, Edinaldo César Santos Júnior, que morreu ontem, aos 49 anos. O magistrado atuava nas áreas da infância, juventude e direitos humanos do CNJ. As pessoas aqui não conhecerão, mas nós tínhamos no Conselho Nacional de Justiça, que eu presido, um juiz negro, Edinaldo César, que faleceu ontem, um pioneiro dessa luta, uma liderança muito importante. Reverenciamos a sua memória. O destaque do podcast Supremo na Semana é a decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou a 4 anos o funcionamento de diretórios provisórios dos partidos políticos. Na semana passada, por unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que diretório provisório de partido político só pode funcionar até 4 anos, sem a possibilidade de prorrogação de prazo. Caso não seja regularizado, os partidos deixam de receber recursos dos fundos partidários e eleitoral. Quem explica é a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis. Os ministros entenderam que esta autonomia, prevista lá no artigo 17, que diz o seguinte, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios. Então, que a estrutura ela tem que seguir de forma a privilegiar estruturas permanentes. O que é provisório não pode durar indefinidamente. O podcast ainda aborda o início do julgamento de um recurso que discute a validade e a ampliação da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, às remessas financeiras ao exterior, e também a decisão que restabeleceu o funcionamento de uma casa de acolhimento da Missão Belém, em São Paulo. A Casa de Acolhimento é um local onde integrantes da comunidade religiosa vinculada à Igreja Católica residem e prestam assistência a pessoas doentes e em situação de rua. O podcast Supremo na Semana está no YouTube do STF. Plano de saúde é obrigado a cobrir transplante conjugado de rim e pâncreas. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Jéssica Castro traz as informações.
O colegiado do STJ estabeleceu que, se for evidenciada a inexistência de alternativa terapêutica, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear transplantes conjugados de rins e pâncreas, além dos exames e procedimentos a serem feitos antes e depois da operação. De acordo com o processo, a operadora de um plano de saúde recusou o custeio de um transplante conjugado, sob a alegação de que ele não estaria no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença da primeira instância, garantindo a cirurgia ao consumidor, e a operadora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No recurso foi alegado que a cobertura de uma doença inclui apenas os procedimentos previstos no rol da ANS, e foi ponderado ainda que as companhias de plano de saúde não são obrigadas a cobrir cirurgias com doador cadáver, como ocorreu no caso em julgamento. Entretanto, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que o rol traz de forma expressa a previsão de transplante renal com doador vivo ou morto e que o transplante conjugado é indicado quando não há outro tratamento eficaz. A relatora, que teve o voto seguido pela terceira turma, explicou ainda que a inclusão do paciente na lista única de espera para transplante mostra que não há alternativa terapêutica, o que justifica a obrigação do plano em cobrir o procedimento. Com esse entendimento, o colegiado manteve a determinação das instâncias ordinárias para que a operadora autorize a cirurgia. O Ministério Público Federal está cobrando melhorias nos atendimentos em saúde à população trans no Pará, além de medidas de combate à transfobia. Márcio Fontinelli. O MPF preparou uma série de medidas para cobrar do governo estadual mais atenção no atendimento de pessoas trans em unidades de saúde e ações diretas relacionadas ao combate à transfobia em toda a região. Entre as propostas, o Ministério Público Federal vai exigir a cópia dos procedimentos disciplinares que investigam a conduta de médicos acusados de agir com preconceito e desrespeito com pacientes do grupo LGBTQIA+. Voltamos em instantes com mais informações do Judiciário Brasileiro para você. Já já. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 23.800.000 em bens de empresas e seus sócios investigados por suspeitas de fraudes contra aposentados. A decisão foi em ação movida pela Advocacia Geral da União com o objetivo de usar os valores bloqueados para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais nos benefícios. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um professor por perseguir coordenador gay. A discriminação é equiparada a atos de racismo e passível de punição. Repórter João Pedro Melo. A decisão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça Paulista condenou um professor da Rede Municipal Infantil do Estado por perseguir um colega de trabalho em razão da orientação sexual dele. Dados do processo mostram que o educador criou um grupo no WhatsApp em que insinuava que o coordenador da escola queria implantar uma suposta ideologia de gênero. Ainda na internet, o professor disse que o coordenador queria alterar o documento, que dá as direções para as atividades das escolas públicas, incitando assim o ódio contra o colega, que chegou a sofrer denúncias de alguns pais na Diretoria Regional de Ensino. Com isso, o coordenador processou o réu, que foi absolvido em primeira instância. Porém, a vítima e o Ministério Público recorreram da decisão. No TJ, os desembargadores destacaram que a materialidade do crime foi consolidada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos das testemunhas na primeira fase do processo. Diante do fato, o colegiado reformou a sentença e condenou o professor a 2 anos e 4 meses de prisão em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 11 dias multa. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou uma empresa aérea a indenizar uma passageira que foi realocada em um táxi para fazer parte da viagem. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. De acordo com o processo, a mulher comprou uma passagem do Rio de Janeiro para Mossoró, no Rio Grande do Norte. O voo teria conexão em Recife, Pernambuco. No entanto, o primeiro trecho da viagem teve alteração e, por isso, a mulher perdeu o voo de Recife para Mossoró.
Sem dar outra opção à passageira, a empresa realocou a cliente em um voo de Recife a Fortaleza. E lá ela foi obrigada a embarcar em um táxi para chegar a Mossoró. Por causa dos atrasos, a mulher só chegou ao destino 5h30 após o horário previsto. Na justiça, a empresa alegou que não houve conduta ilícita nem danos material e moral. O tribunal, no entanto, considerou que houve falha na prestação do serviço. A companhia aérea foi condenada a pagar R$ 3.000 de indenização por danos morais. Um programa inovador do Tribunal de Justiça do Paraná, que identifica bebês recém-nascidos por meio da biometria nas maternidades, será ampliado para todo o estado. O projeto Bebê ID garante, logo nas primeiras horas de vida, maior proteção e segurança para mães e filhos. As informações com o repórter Adriano Ribeiro. Alice, 2,885 kg e 47 centímetros. Luna Vitória, 3,170 kg e 48 centímetros. Com apenas um dia de vida, as duas já tiveram as digitais dos 10 dedinhos coletadas no hospital. A mãe, ela tem o seu parto, né, seja natural, seja por cesárea, ela recebe assim os primeiros cuidados e na sequência, no primeiro dia ou nas primeiras horas, já são coletadas junto com a mãe e o bebê essa biometria e armazenada no nosso sistema. E na saída você está comparando a da mãe e do bebê. Traz uma segurança para nós aqui também, que estamos fazendo a jornada do paciente corretamente. 5.000 registros digitais como esse foram realizados aqui no Hospital do Trabalhador entre 2022 e 2024. Na fase piloto do projeto batizado de Bebê ID. A iniciativa está vinculada ao programa Criança e Adolescente Protegidos, que começou a ser desenvolvido no tribunal em 1991. Agora, a identificação neonatal vai alcançar 77 maternidades públicas do Paraná. A assinatura do termo de cooperação que amplia a coleta da biometria dos bebês no estado foi realizada no Palácio Iguaçu. A importância do projeto foi destacada durante a cerimônia. Evitamos já de antemão, já com a identificação biométrica em maternidade, a troca de bebês em maternidades. E também o crime de parto suposto, em que aquela que a gestante se interna com a identidade de terceiros, né? E daí a criança já sai com o documento de nascimento com o nome de terceiro. Então, com essa identificação do bebê em maternidade vinculada à impressão digital da mãe, nós evitamos todo esse tipo de problema, na medida em que na alta da criança e da mãe, o confronto é feito na saída para ver se aquela criança, aquele bebê, realmente é filho daquela parturiente. Estamos aí atendendo todas as crianças dessas 77 maternidades. De agora em diante, as nossas crianças serão identificadas e garantidas. No mundo inteiro não tem isso. Aqui no Paraná tem. Isso é inovador não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Paraná dando um passo muito importante junto com a Justiça, dando cidadania e principalmente dando uma cara, né, para esses bebês que realmente combatem com essa atitude do Bebê ID, identificando esses bebês para diminuir o tráfico de crianças, para diminuir o extravio em maternidades, a troca de bebês em maternidades e dando mais segurança para a vida dessas crianças e importância. As digitais dos bebês são vinculadas às da mãe, que também tem a biometria coletada, garantindo mais proteção e tranquilidade às famílias. Falaram que ia tirar a biometria, só que eu achei que era uma coisa, um procedimento do hospital mesmo, né? Daí hoje que eu fiquei sabendo que realmente a biometria é pela nossa segurança, né? É interessante, né? Porque se a gente vê muito caso de roubo, sei lá, de troca de bebê, então dessa maneira fica meio impossível, né? Se trocar e perder sua esperança, a sua bênção, né? O Tribunal de Justiça de Alagoas realizou o 14º Encontro Estadual da Adoção. No encontro, cursos para pretendentes à adoção e capacitação de profissionais que atuam nos serviços de acolhimento. Acompanhe na reportagem de Lídia Lemos.
Ticiana, que é mãe de crianças pretas, destacou principalmente como a representatividade negra tem feito a diferença na criação dos filhos dela. Hoje é muito mais fácil, com a questão interracial, encontrar essa representatividade. E isso partindo de famílias brancas com adoções de crianças pretas é muito importante, principalmente no que diz aquilo que eles conseguem ver. Então a importância de um professor preto, de um pediatra preto, de um dentista preto, para que esse olhar ele se multiplique. O evento também discutiu sobre a entrega voluntária, que é um direito da gestante entregar o filho para adoção após o parto, e os riscos da adoção irregular. A mulher, ela tem o direito de entregar o filho que ela, por alguma razão, ela não pode criar. Ela tem o direito de fazer essa entrega, intermediada pelo Poder Judiciário, sem constrangimento, em sigilo, se ela assim desejar, e as pessoas que desejam adotar, né, as pessoas que estão se habilitando ou que já estão habilitadas, a gente orienta que não aceitem receber uma criança diretamente da mãe, que aguardem no cadastro, aguardem o seu momento. Eu sei que é difícil, que essa espera causa muita ansiedade, muita expectativa, mas tudo no seu tempo. A programação do encontro contou ainda com uma roda de conversa que abordou o papel de cada agente na condução do processo da adoção e sobre o apadrinhamento de crianças institucionalizadas. O ideal é que ela seja adotada, porque ela vai ter uma família sua para o resto da sua vida. E se ela não consegue pela idade, pelo grupo de irmãos, né, por alguma deficiência, então ela pode ser apadrinhada, que é também importantíssimo, porque ela vai sair, vai para a casa desse pessoal para passar um final de semana. O evento foi encerrado com homenagens e com a entrega das fotografias às famílias que tiveram suas histórias por adoção retratadas na exposição fotográfica. Essas fotografias relataram aqui famílias que já adotaram crianças e que estão felizes, né, com as crianças que foram adotadas. Então, reflete um pouco o resumo de tudo que a gente buscou aqui, que é mostrar que a adoção ela é possível, que a adoção funciona e que as pessoas que adotam realmente saem muito felizes, porque adotar é um ato de amor. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.